Prezados irmãos e irmãs, uma boa noite na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Que bom que nós estamos mais uma vez todos juntos para nós adorarmos, bendizermos e exaltarmos o nome desse Deus maravilhoso, o Deus que tudo pode. E hoje nós estaremos intensificando a nossa memória em memória de tudo aquilo que o amor de Deus através de Jesus realizou pelas nossas vidas. Um amor capaz de entregar o seu próprio filho, seu filho amado, o unigênito, para nos salvar. Isso não tem como calcular, não tem como mensurar, não tem profundidade nem altura para imaginarmos o tamanho desse amor de Deus para conosco. Mas o fato importante, irmãos, é termos paz no nosso coração, termos alegria no nosso coração por ter sido amado por um Deus tão maravilhoso como é o nosso Deus. Isso nos traz segurança, nos mostra o cuidado do Deus que nós servimos. Então é motivo de nós nos alegrarmos na presença de Deus aqui nessa noite. Eu gostaria de convidá-los a, por gentileza, se colocarem de pé para nós orarmos a Deus nessa noite. Antes de fazermos esta oração, vamos atributar ao Senhor uma linda salva de palmas, porque Ele merece. Glória a Deus, chamamos Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Curve sua cabeça, feche seus olhos e nós vamos falar com Deus nessa noite. Grande Deus e grande Pai, Pai de nossas vidas e do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença mais uma vez nesse dia para louvar, bendizer e glorificar o Teu santo e precioso nome. Nós Te agradecemos, meu Deus, porque os nossos pés chegaram até a Tua casa nessa noite. Te agradecemos porque pela manhã já estivemos aqui com um grupo de irmãos servindo a Deus num culto glorioso, aonde também participamos da ceia do Senhor. E agora nesta noite, meu Deus, nós pedimos que o Senhor, assim como esteve pela manhã, esteja conosco aqui nessa noite, porque Tu és a razão de nós estarmos aqui. Será em memória do Teu amor e do sacrifício vivo do Teu Filho amado, Teu Filho puro, santo, o nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo, que nós estaremos aqui trazendo o nosso louvor, entregando a nossa oração, a nossa gratidão. Ó Deus, que a Tua presença possa conduzir este culto através do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, leve ao Pai a nossa oração, o nosso gemido, a nossa necessidade. Em nome de Jesus eu Te peço, e que o Senhor traga da parte de Deus, o nosso Pai, tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas aqui nessa noite. É o que nós Te pedimos e nós Te agradecemos, em o nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Antes de você se assentar, aplaudimos mais uma vez a Deus, ao nosso Senhor. Por favor, tome o teu assento. Nós vamos estar louvando a Deus com o louvor da harpa cristã. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Nós vamos louvar o 301. Agora nos convida a ser
Que momento especial que nós temos a oportunidade de vivermos aqui nessa noite, para a glória de Deus. Nós somos comprados pelo precioso sangue, caríssimo sangue, porque foi um sangue sem culpa, um sangue inocente, que tomou a culpa por nós. E eu gostaria que os irmãos, por gentileza, se colocassem de pé, abrindo comigo as vossas Bíblias em Lamentações de Jeremias, o livro das Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 3. Livro das Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 3. Louvado seja o nome do nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Um escritor de um livro, um dia narrando a vida de Jeremias, esse profeta tão conhecido como o profeta das lágrimas, um homem que se preocupava com as tristezas que Deus passava, e por conta da desobediência do seu povo, das angústias e dos planos sempre maravilhosos e memoráveis que Deus fazia de restauração de Israel. Ele dizia que nunca foi colocado sobre um homem mortal um fardo tão grande como foi colocado sobre a vida de Jeremias, porque ele sentia assim as angústias que Deus sentia, se preocupava. E preste atenção, porque eu vou ler esse versículo de número 22, e esse versículo 22 vai fazer o profeta Jeremias fazer uma análise, e esse análise é o seguinte: olha, diante de tantas vezes que Judá, o povo se esqueceu de Deus, o povo buscou outros deuses, traiu o Senhor e viveu grandes abominações, e constantemente Deus formulava um plano para trazer de volta o seu povo, reconciliá-lo novamente com Deus. Em nenhum momento Deus extermina o povo hebreu, mas sempre Deus permite que um remanescente fique vivo para que o seu plano de amor esteja sobre ele. Ele dizia o seguinte: que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim. Amém, Jesus? Que coisa gloriosa é saber que ele faz então uma visão panorâmica de todo o amor de Deus, dizendo: a misericórdia do Senhor, ela que não permite que nós sejamos aniquilados, consumidos. Por quê? Porque ela não tem limite, ela não tem fim, é inexplicável a misericórdia de Deus, e graças a Deus por isso, porque foi através dela que o Senhor nos resgatou e nos trouxe aqui junto ao Pai, para a glória de Deus, através do seu Filho Jesus. Vamos falar mais uma vez com o Senhor, glorificar o teu nome por tudo isso, ó Deus, meu Pai, nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, e na pessoa bendita do Espírito Santo, nós entramos mais uma vez em oração, e esta oração que nós estamos entregando diante do altar de Deus, ela tem um sentimento de gratidão, porque foram poucas as vezes que o Senhor usou de misericórdia para conosco. Não foram poucas as vezes, há muito nós teríamos padecido, há muito nós teríamos sido aniquilados, há muito tempo, Senhor, talvez não estaríamos mais aqui participando dessa ceia, se o Senhor não tivesse tido misericórdia das nossas vidas, de coisas que às vezes pensamos, falamos, agimos, executamos, ó Deus, mas o Senhor, através da tua infinita misericórdia, tem sempre nos resgatado de novo. O Senhor tem espargido o sangue de Jesus sobre nós e purificado as nossas vidas dos nossos pecados, e nós queremos te agradecer, meu Deus, pelas vezes que o Senhor tem usado de misericórdia conosco, usado
de misericórdia por pessoas da nossa família, através da oração do teu servo e da tua serva. Ó Pai, muito obrigado por tudo isso. Continue nos ajudando, porque nós somos dependentes de Ti. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós oramos. Aleluias, glória a Deus. Aplaude ao Senhor, porque Ele é maravilhoso. Aleluias. Glória a Deus, vamos adorar ao Senhor. Aleluias. Ele deixou o céu de glória por mim e por você. Nós estamos aqui para agradecer por esse amor lindo, maravilhoso. Nós não merecíamos, mas Ele é bom, Ele é misericordioso. Aleluia. Graças a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu amado Jesus. Obrigada. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim, o mundo não conheceu.
vou aproveitar que os irmãos estão de pé. Hoje nós temos basicamente 1 hora de culto. Claro que pode acontecer alguma situação de termos que passar um pouco, e por conta da ceia do Senhor. Então, já de pé, nós vamos orar para esse momento também, então, de tão excelência, que é o momento de nós ofertarmos e nós dizimarmos na casa de Deus. Aprove ao Senhor, dentro da nossa vida, do nosso dia a dia, nos ensinar e abrir as portas para que nós possamos buscar o pão para a nossa casa. E sabendo também o Senhor o quanto essa área ela é de suma para todos nós, importante, e o quanto ela também é perigosa, ela acaba trazendo alguns desejos demasiado. O Senhor então colocou um termo de fidelidade através do nosso rendimento, das nossas finanças, e com isso nós temos uma base bíblica de entregarmos a Deus 10% daquilo que é do nosso salário, do nosso dízimo, e também uma oferta de amor. São áreas muito importantes, através delas nós glorificamos a Deus, nós expressamos o nosso amor por Ele, nós demonstramos que Ele tem todas as áreas da nossa vida no seu poder, nas suas mãos, Ele tem direito sobre todas elas. E isso é uma situação de filho, de obediência. Então que você nessa noite possa orar a Deus comigo, agradecendo pela oportunidade que o Senhor tem te dado de pôr o pão sobre a sua mesa, mas também pela oportunidade de Deus ter te ensinado que Ele também pode ter o direito, o cuidado sobre essa área na sua vida. Então vamos falar com Deus nessa noite. Pai, por mais uma vez nós entramos na Tua presença nessa noite, querendo Te louvar e glorificar por todas as obras gloriosas que o Senhor tem feito conosco. Obrigado, meu Deus, porque através dessas finanças, ou por intermédio de outros meios que o Senhor tem usado, o Senhor tem colocado pão sobre a nossa mesa, o Senhor tem colocado as nossas vestimentas, o Senhor tem cuidado de tudo, até aquilo que parece ser tão simples, que é o nosso banho, a energia elétrica, são todas elas obras de um Deus que tem provido todas as coisas. E eu peço que o Senhor continue abençoando, cuidando de nós. Ó Deus, pedimos sabedoria para estarmos lidando com as nossas finanças. Nos ajude, Pai, a irmos apenas até onde o Senhor permite. Não nos deixe, meu Pai, usarmos do livre-arbítrio para fazer, Senhor, dívidas impagáveis, ou que pode embaraçar durante anos as nossas vidas. Agora, meu Deus, naquilo que diz respeita ao inimigo das nossas almas, que queira tocar na finança dos teus filhos, eu peço que o Senhor repreenda este mal, repreenda, Senhor, este inimigo, para a glória do teu santo nome. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Pode tomar o teu assento. Enquanto adoramos ao Senhor, você terá liberdade de ofertar e dizimar na casa do Senhor. Eu quero te agradecer.
ajudar a fazer a obra do Senhor. Eu acredito que pelos próximos dias nós já vamos começar a ter uma flexibilidade no sentido do ministério de louvor, da nossa equipe tão linda aqui da nossa igreja sede poder estar de volta, apesar que mesmo diante de um número menor, o Senhor tem usado as vossas vidas. Queridos, olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês, para mim ler. Na última ceia, por conta do horário, eu já ministrei a ceia como uma mensagem, e o meu coração ficou um pouco preocupado com isso, né? Porque olha que povo lindo que está aqui, e isso me traz um pouco de preocupação, porque você vem para receber uma palavra da parte de Deus, e por esse motivo, nem que for durante 10 minutos apenas, eu queria deixar uma mensagem para o teu coração da parte de Deus, para mim não já realizar a ceia e sem antes nós meditarmos numa breve palavra que se encontra. Você pode se colocar de pé só mais esse instante, por gentileza, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 18. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 18, e o versículo é o de número 23. E assim, com essa meditação, nós vamos cear na sequência, e creio que a gente tem aprendido muito com a permissão da pandemia. A gente tem aprendido cálculos de horários de culto, o que de repente é desnecessário, o que é necessário, e a gente pretende implantar isso pós-pandemia, entendeu? Precisamos utilizar 2 horas e meia de culto. Podemos flexibilizar alguma coisa, desde que não estejamos negligenciando a vontade de Deus. Podemos fazer uma escala de umas Masbraque, Febraque, Jubraque, dentro do mês de louvor a Deus. A gente pode sentar e pensar muito nisso, para que possa fazer um culto satisfatório ao Senhor, ele possa se agradar do nosso culto a Ele. Então, nos ajuda em oração nesse sentido. Verso de número 23: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seus servos. Começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10 talentos, e não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo isso te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou a sua dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te aquela tua dívida, porque me suplicaste. Não deverias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Amém? Pode tomar o teu assento, por favor. Senhor Deus, eu quero mais uma vez, juntamente com a tua amada igreja, pedir ao Senhor que nos aconselhe nessa noite com a tua palavra.
nos faça, dentro desse culto de ceia, enxergar o tamanho do teu amor e misericórdia, e mesmo que o Senhor, para provar o teu amor, tenha que nos corrigir, mas isso é prova de um amor de um Pai que ama, o Senhor tem toda a liberdade, e faça, Senhor, conforme a tua vontade. Use a minha vida para falar da do Senhor aqui nessa noite, a minha vida para glorificar a tua. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus amados, para nós meditarmos de uma maneira sucinta, rápida, e os irmãos saírem com uma palavra para o teu coração da parte de Deus, eu gostaria só de, primeiro, acho importante eu ressaltar que como que nessa parábola ela tem uma visão assim peculiar, muito particular mesmo, porque na maioria das parábolas de Jesus ele lançava ela e se silenciava, ou quando perguntado sobre essa parábola ele explicava ela, como em Mateus no capítulo 13, a parábola do semeador. No entanto, nesta ele termina e explica. Ele já termina com o verso de número 35 dizendo assim, ó: assim vos fará também meu Pai Celestial, se de todo o coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Uma outra coisa que eu também acho bem importante nós nos lembrarmos através desse texto, é que ele não é um texto que está falando, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, com um desconhecido, não está falando com um ímpio, não está falando com um ateu, está falando com um cristão. É uma palavra de um rei para os seus servos, um rei para os seus súditos. Então não é uma palavra para estranho, é uma palavra para a igreja, é uma palavra para o povo comprado pelo seu sangue, é uma palavra para nós. Amém, Jesus? Então essa palavra ela é específica para as nossas vidas. Em muitos, é bom os irmãos saberem disso, eu sei que talvez até saibam, algumas vezes quando você for ler a Bíblia, claro que toda a Bíblia está falando conosco, literalmente, independente de quem se debruça diante dela, mas existem muitas coisas que elas estão falando exclusivamente já para o cristão, para o lavado e remido no sangue do Cordeiro. Isso não é coisa para o vizinho, isso não é coisa para o amigo, isso não é coisa para o mal. Às vezes são coisas relacionadas intensamente ao novo convertido, ao salvo em Cristo Jesus. E nesse texto o Senhor ele vai falar sobre o rei que perdoa uma dívida, e eu poderia intitular essa dívida quase como uma dívida impagável, porque a Bíblia vai nos dizer o seguinte, que ele devia 10.000 talentos. Esse rei resolve ver como é que está o seu reino e usar para que as pessoas prestem conta do que está devendo para ele. E ele encontra uma pessoa, olha que é uma simbologia, e essa pessoa está devendo para ele 10.000 talentos, e isso não é uma quantia qualquer. Um talento ele pode ser equivalente a uma barra de 1 quilo de ouro, mais ou menos aproximadamente 1 quilo de ouro, ou ela pode ser equivalente a 1 quilo de prata. Isso depende muito do contexto, da situação que está sendo aplicada à palavra de Deus. Por exemplo, tem um texto da palavra que, só para mim ler para os irmãos, que se encontra em 2 Samuel, no capítulo de número 12 e o versículo de número 30, que vai falar sobre a coroa que Davi utilizará dela. E tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro. Então, normalmente, o ouro dado em peso, em talento, nessa situação, ele 5 quilos, ele era como assim, os irmãos aqui, às vezes, a gente consegue carregar 5 quilos de arroz, ou 10 quilos de arroz, 2 pacotes levando para casa, mas já com alguma dificuldade.
Normalmente uma pessoa carregava no máximo, andando, de 2 a 3 quilos aproximadamente. Então a coroa que foi colocada sobre a cabeça do rei, suportável, era de equivalente a 1 talento de ouro. Preste atenção, porque nesse texto, olha que coisa extraordinária, a Bíblia diz que esse homem deve 10.000 talentos. Isso aqui está falando de um valor imensurável. Um outro texto que eu acho que dá para a gente deixar como um lembrete é quando Geazi, servo de Eliseu, os irmãos sabem da história quando Eliseu dá uma ordem, uma palavra, um conselho para Naamã ir até o rio Jordão e mergulhar durante 7 vezes, de maneira que quando ele retornasse do 7º mergulho, ele estaria são. Naamã quer dar uma recompensa para Eliseu, e Eliseu fala: não quero. Eliseu entende que não é um projeto de Deus aquilo, era inegociável aquele milagre, tinha algo para ser feito no coração de Naamã. No entanto, um servo de Eliseu, Geazi, ele vai até Naamã e, escondido de Eliseu, e chegando até Naamã, ele diz o seguinte: que Eliseu havia se arrependido e tal, porque apareceu uma situação de necessidade entre um dos filhos dos profetas, e se tinha como Naamã dar alguma recompensa para ele. Mentira, mas não é o que é relevante para essa mensagem. Mas no verso de número 23 diz assim, e disse Naamã: ser servido de tomar 2 talentos, e instou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos. Ou seja, também não era uma quantia pequena, eram aproximadamente 2 quilos de prata, e não é um valor pequeno. Eu tenho um presente lindo, que eu tenho uma estima muito grande, que é essa peça de prata, e ela é gramas, pequenas gramas, e ela tem uma quantia específica. Agora você imagina isso aqui, que está tão leve, sendo 1 quilo, de qualquer maneira era muito. Há de se entender que essa dívida que ele tinha com esse rei era em ouro. Preste atenção, você vai falar: pastor, por que o senhor está falando isso? Hoje eu fiz uma busca rápida, desde ontem, sobre isso. Um talento equivalia a 75 libras. E esse homem, dentro disso que eu estou falando, diz que ele estava carregando 10.000 talentos, que então daria 750.000 libras. Irmão Edilson, 750.000 libras equivale a 375 toneladas de ouro ou prata. É muita coisa. Não sei como esse homem tinha uma dívida tão grande. Esse homem, mesmo assim, ele não era tão pobre, porque a Bíblia vai dizer que ele tinha conservos que devia para ele, e vai dizer também que vai ser necessário vender ele, a mulher dele, os filhos dele e tudo que ele tinha. Ou seja, ele tinha alguma coisa, seja casas, seja propriedade, seja carro, seja 2 ou 3 ou 2 ou 3 casas ou 10, eu não sei, mas ele tinha, mas não era o suficiente. Por quê, pastor? Porque 375 toneladas de ouro hoje, num cálculo bem raso, daria mais de 10 bilhões de reais. Por que a Bíblia está falando de uma dívida como essa, de forma figurativa? Preste atenção, não é uma parábola. Essa parábola, a parábola ela não tem como um símbolo real, mas ela está dando um exemplo, e olha para nos trazer uma ideia de algo que Deus quer falar conosco. Lembra-se que eu falei esses dias aqui que Jesus só falou o que Deus mandava. Ele dizia: eu só vou onde o Pai me manda, e eu só vim aqui, estou falando para vocês o que o Pai me mandou falar. É o que eu ouvi do Pai que eu estou contando para vocês. E o Pai manda falar para ele o seguinte, que esse homem fala assim: olha, Senhor, não faz isso, é impagável, irmãos. Quanto vale teu filho? Quanto vale tua esposa? Quanto vale teu esposo? É impagável. Senhor, tem misericórdia de mim, eu vou tentar pagá-lo.
mas a Bíblia diz que o Senhor é movido de íntima compaixão, a ponto de perdoar 10 bilhões de reais. Quem é esse homem? Quem é esse rei? Jesus ele vai falar quem é. É o vosso Pai, o vosso Deus. Claro que olha como as coisas acontecem como simbologia, porque aqui ainda tem um valor fixo, mas o que Jesus quer mostrar aqui é a grandeza dos valores. Significa uma dívida impagável. Este homem com certeza estaria entre a lista dos 20 homens mais bilionários do mundo, para poder pagar essa dívida e entrar em falência. Era muito dinheiro. Deus está querendo mostrar que é uma dívida impagável. E é aqui que eu deixo essa meditação para as nossas vidas nessa noite, para nós cearmos. Deus está falando de nós. A dívida impagável é a dívida que Jesus pagou pelos nossos pecados. O perdão é o perdão impagável pelos nossos pecados. É disso que Jesus está falando aqui, que Deus pegou uma dívida impagável e deu o seu Filho Jesus para morrer por nós naquela cruz, de maneira que essa dívida impagável está quitada para a glória de Deus. É disso que o Senhor está trazendo, está nos revelando nesse texto. A palavra nada mais é para dizer para nós o tamanho do amor desse Deus para conosco. Sabe, preste atenção no que eu vou te dizer. Diz o texto a partir do verso de número 32, que agora ele vai ter que pagar no lugar de tormento, no lugar de sofrimento, no lugar de angústia, o fogo eterno, o lago de enxofre. Se você e eu tivéssemos condições de conversar com a simbologia do rico e Lázaro, naquele contexto de alguém que morre sem Cristo, e perguntar para ele: quanto você pagaria para sair dessa angústia que você está vivendo aí eternamente? Diz a Bíblia Sagrada que esse gesto que eu vou fazer aqui, é a oração que é o clamor, é o grito que o rico vai fazer para Abraão, dizendo para Abraão: olha, será que não é possível você molhar a ponta do seu dedo e que angústia é essa? Que dor é essa? Que pavor é esse? Que medo é esse? Que é capaz de dizer o seguinte: uma gota de água na ponta do dedo que caia na minha garganta é o alívio para a minha vida. Seria algo extraordinário. Significa que é um sofrimento incalculável. De maneira que o que Jesus fez por nós é imensurável, incalculável. Nós entramos e saímos dentro da igreja buscando uma bênção de Deus, mas irmãos, nós fomos grandemente abençoados. Um carro, uma casa, um perfume, uma roupa, uma gestação. O que você e eu aqui nessa noite, irmãos, pensa comigo o que Jesus fez por nós. O que nós recebemos de bênção da parte de Deus, que é a salvação da vida eterna, é algo incalculável. Quando você for para a tua casa, você vai como um homem milionário, riquíssimo, uma mulher bilionária, não há fortuna nessa terra que possa calcular a dívida que Jesus pagou pela minha vida e pela sua vida. Essa era impossível de ser paga. Aquele pensamento, aquela fala, aquela atitude, aquela ação,
aquele jeito, aquela forma que você tinha, o teu caráter antigo, as facções que o seu coração, às vezes que você dividiu pessoas, e tantas coisas que você não deveria ter feito. Essas coisas não têm preço. Você já ouviu falar de uma pessoa extremamente magoada por uma situação que você causa, ou que alguém causou? Ele fala assim para a pessoa assim, ó: você vai pagar por isso. Quando uma pessoa vira para alguém e diz: você vai pagar por isso, isso não é valor, isso é vida. Você vai pagar por isso. Nós tínhamos uma sentença contra as nossas vidas, caríssima, impossível de ser pago pela mão humana. Você pode trabalhar e fazer todas as horas extras que você quiser, e a sua esposa pode te ajudar no serviço secular, ela pode fazer artesanato, vocês podem se tornar riquíssimos, e nunca você chegaria diante do altar de Deus, diria: está aqui tudo que eu ajuntei para pagar as minhas ofensas e os meus pecados. Mas Jesus foi o preço da nossa dívida. Deus pegou Jesus. Que amor é esse? Que amor é esse? A gente vai viver bem, se Deus quiser, todos aqui. Mas irmãos, você já é muito abençoado. Já viu aquele teor que diz assim: o que vier é lucro? Porque você e eu, nós irmãos, eu posso respirar e dizer: Jesus pagou o preço pelos meus pecados. Se eu cair nesse púlpito agora, eu acordo na eternidade com Cristo Jesus. Pagável isso. E isso foi o que Jesus fez por nós, e nós vamos nos lembrar aqui em memória dele. A palavra era essa. O texto na sequência só vai dizer o seguinte, sobre reparos do dia a dia. Esse homem devia para eles 100 denários. Um denário era como hoje é uma moeda de 50 reais. Era considerado na época um dia de serviço de um servente. Um denário. 100 denários então daria aproximadamente 5 mil reais. Sabe por que Jesus está falando que ele acha assim que esse homem não devia fazer o que ele fez? É por isso que tem hora que a gente só vai entender o porquê que Deus criou o inferno. Tem coisas que são absurdas. Eu te pago uma dívida tão grande, você acorda e dorme remoendo uma questão com o teu irmão, uma questão com a tua irmã, uma questão com a tua mãe. É o meu trauma, para pensar o tamanho da dívida que eu te paguei. Esses 5 mil não é nada perto de 10 bilhões. Isso aí é pequeno. Deus está mostrando para nós o seguinte, para nós administrarmos melhor aquilo, as ofensas, as dificuldades que chegam até nós. Porque olha, Jesus, amanhã alguém te liga e fala assim para você: pastor Wellington, o senhor Wellington, aqui é do lugar tal, e ficou uma situação tal, você tem que, sei lá, alguém amanhã encosta no meu carro no trânsito, e eu não tenho como pagar, e o meu mundo vai acabar, o meu mundo será desabado, o diabo, o mundo meu foi ao chão. Quando eu olho pelo que eu já tenho, as coisas ficam menores, elas ficam insignificantes, elas ficam fáceis de ser resolvidas hoje ou amanhã, ou com o tempo. Mas o que eu já recebi tem que me dar força para administrar melhor as pequenas coisas dessa vida. Se você entendeu isso, diga glória a Deus. Você está do lado de alguém riquíssimo. Essa pessoa é salva por Cristo Jesus.
O preço impagável foi pago. Vamos agradecer a Deus? Glórias a Deus! Agora dá pra gente cear. Agora dá pra gente, quando a gente pegar o copo, o cálice e o pão, a gente vai... Uma dívida impagável foi pago por Cristo Jesus pela minha vida. Você vai ver, irmãos, olha que coisa bonita. Você vai poder chegar na tua casa, você vai se alimentar, você vai descansar, você vai trabalhar. Irmãos amados, o preço alto que foi pago por nós precisa ser lembrado. 1 Coríntios, no capítulo de número 11, verso de número 23. Você que trouxe a sua Bíblia e possa abri-la comigo nessa noite. Você é abençoado por Deus e abençoada por Deus. Fica calmo, resolva as dificuldades. Ofensas, então, se de repente você entrou aqui com o coração, tem alguma coisa que ainda marcou você com o teu patrão, teu chefe, teu amigo, um vizinho, um parente, um pai, perdoa, porque você foi perdoado de uma culpa muito grande. Oh, aleluias. Eu gostaria de pedir para que os nossos obreiros que vão estar aqui, hoje os da manhã já não estão aqui à noite, possam já tomar posse dos vossos devidos lugares para nos ajudar a servir a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Glórias a Deus. 1 Coríntios, capítulo de número... Você pode se colocar de pé, meu amado irmão e amada irmã, jovem, criança, que pode, é claro. 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 23. Eu gosto desse texto porque ele vai explanar melhor aquilo que nós vamos realizar dentro de um culto de igreja aqui nessa noite. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, e ele tendo dado graças, ele partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de comer o pão, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes em que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes em que comeres esse pão, beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber esse cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, ele não está discernindo o corpo do Senhor. E isto é o reflexo que há dentro da igreja muitos fracos, muitos doentes e muitos que estão dormindo espiritualmente. Amém, Jesus? Então nós vamos, eu não vou poder fazer a forma que eu gosto de estar próximo dos irmãos, que eu estou sem máscara, seria imprudente diante do culto que está sendo, visto, pode criar alguma situação, mas eu gostaria que os irmãos guardassem sempre esses gestos, porque ele está falando de o que Jesus fez, qual foi o seu erro, qual foi a sua culpa, aonde ele errou, a quem ele aborreceu, a quem ele se irritou, aonde ele pecou, quando ele foi pego às escondidas. Nunca, mas mesmo assim, a Bíblia diz que ele pega o pão e parte: por gentileza, meu filho. Ele diz: é o meu corpo. E ele faz isso naquela noite, dizendo que vai ser moído por vós, vai ser partido por vós. Então vocês vão fazer isso em memória de mim. O que eu estou vendo ali? O que o Senhor está me ensinando? É só festa? Claro que sim, é um momento de alegria, de comemorarmos.
Mas espera aí, eu preciso me lembrar que houve um sacrifício, esse é o símbolo que o Senhor está me mostrando. Olha, está aqui meu corpo partido por vós. Semelhantemente, eu gosto sempre de ressaltar isso. Ele toma o cálice, dizendo, ele não toma, ele toma nas suas mãos e dizendo, olha, vocês tomam ele, isso é o meu sangue, o sangue que foi derramado por vós. E eu gosto sempre de frisar que ele escolhe o suco da uva, porque a cor deste sangue já é uma cor de um sangue pisado, era a imagem que se teria dele naquela cruz do Calvário. Quando nós cortamos a nossa mão, nosso pé, quando um espinho entra, um caco de vidro entra, o nosso sangue sai extremamente vermelho, um vermelho dócil, um vermelho bonito. Mas se você, às vezes, não sei se já aconteceu isso com os irmãos, os homens acontece mais isso quando a gente é menino, a gente se machuca na rua e a gente não quer logo lavar, quer continuar brincando, e aquele sangue ele vai tomando uma cor mais escura, é um sangue pisado, é um sangue que já passou. E este sangue que Jesus representa é o sangue que ficou pisado, que ficou durante horas sobre ele, naquela cruz maldita. Então nós estamos aqui para nos lembrar desse amor glorioso por nós, capaz de entregar a sua vida para nos salvar, o preço impagável. Ó Deus, nós te agradecemos por ter pago esse preço impagável. Nós entramos na tua presença nessa noite para pedir ao Senhor que, se há alguma coisa em nós que precisa ser limpo, que do alto da minha cabeça e dos meus irmãos à planta dos nossos pés, dentro do nosso ser, o Senhor possa partir o seu sangue e limpar os nossos pecados. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós nos esquecemos de quem nós somos e com que preço fomos comprados, e às vezes nos entristecemos e pecamos. Ó Deus, tenha misericórdia. Ó Deus, muito obrigado, porque jamais poderíamos pagar por isso. E nós queremos nesse momento, como um bom cristão que entende que todo o alimento provém de Deus, te dá graça, e sobre esses elementos da ceia, nós, Pai, agora pedimos que o Senhor consagre, trazendo a simbologia do corpo e do sangue de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e graças a Deus. Como queira, de pé, sentado ou de joelhos, você vai pegar o seu pão e nós vamos consequentemente depois estarmos ceando. Nesse momento nós vamos estar adorando a Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe. Obrigado.
Precioso esse momento. Eu vou servir também, porque assim nós demonstramos que no teor na igreja não existe maior, não existe o menor. Todos são servos, todos são servos uns dos outros. Eu creio, amados, que um dia todos nós vamos se somar a muitos e milhares de irmãos, que vamos ver as marcas em Cristo de todo aquilo que Ele fez por nós. Nós vamos poder olhar para Ele e dizer: obrigado, Jesus. Pessoalmente nós estamos aqui para te dizer obrigado, Senhor. Já imaginou como vai ser esse dia, se Jesus voltar e buscar a sua igreja? Dia que você vai olhar para Jesus, aquele Jesus que você tanto pregou, tanto amou. Arabaias, Turiana, Arabacanta, Arabadagas. Este é o meu sangue, Jesus disse, o sangue que foi vertido pelos nossos pecados. Faça isso em memória de Jesus. Todas as vezes em que comermos este pão e bebemos esse cálice, nós anunciamos a sua morte até que Ele venha. Tomamos todos em nome de Jesus. Irmãos, por favor. São 20 horas e 8 minutos, pelo menos 2 minutos, 1 minuto de oração.
minuto para você se deparar com o teu Pai e agradecê-lo. A gente tem pedido tanto, ó Deus. O apóstolo Paulo disse aos nossos irmãos que estavam em Roma: aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará também com ele todas as coisas? Ah, Pai, obrigado, ó Deus. Meu Deus, nós estamos diante de uma guerra dentro do nosso planeta, mas nós que somos cristãos temos os nossos olhos voltados para a eternidade. Nós olhamos para Cristo, nosso Salvador. Oh Deus, obrigado pela minha casa, obrigado por esta igreja, obrigado pelos meus irmãos, obrigado pela salvação, obrigado por ter pagado esse preço impossível de ser pago. Obrigado, Jesus. Como é bom te servir, ó Deus, como é bom estar na tua presença. É servir a um Senhor justo, a um Senhor reto, a um Senhor que nos ama. Continue conosco, cuide da nossa semana, cuide desse mês, cuide das nossas vidas para o louvor do teu santo nome. Ó Deus, assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que tempo precioso que Deus nos entregou. Nós vamos poder ir para nossa casa gratos, felizes, em paz. Você pode colocar-se de pé, por favor, na presença de Deus. Um dia nós o veremos face a face. Você vai olhar para Ele, toda a tua história, toda a história vai estar diante dos teus olhos. Eu creio